Tá aí o programa que vocês queriam. Será que vocês vão ter aquilo que vocês esperam, hein? Será que eu vou pedir desculpas aqui ao Jorge Jesus, ajoelhar aqui pra ele? Jorge Jesus, me desculpas. Eu acho que não. Tu acha? Será que eu vou dizer que eu estava errado? Não sei. Depois da vinheta. Vocês acharam que eu não ia fazer esse programa. Mas sabe por que eu fiz? Eu vou bastidores. Eu estava no Podpah. Antes de entrar no Podpah, me liga Diego Vieira, que é o pica das galáxias aqui do esporte da TNT, né? E tava pipocando o RT do meu tweet, tava aí no mundo, né? Aí ele, cara, por que tu não faz um programa dessa que tá viralizando? Falei, eu vou fazer, cara. Tô entrando aqui no Podpah, eu falarei sobre isso agora. Aí ele, beleza, vou lhe cobrar. Aí eu tô sendo obrigado a fazer o programa, a verdade é essa. Vinheta aí depois, por favor. Fala, moçada, beleza? Ó, polêmicas vazias na área. Se tem uma polêmica vazia, é essa daqui, viu? Convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike. Esteja apto para comentar esse programa, já que a gente tá falando de aptidão. Você está apto para participar aqui ou não tá apto? Porque agora virou, meu irmão, eu nunca vi um tweet espalhar tão rápido, viu? A última vez que eu vi, vou olhar aqui, eu acho que tinha umas 8 milhões de visualizações já. Vou olhar agora aqui. E eu não vou apagar, tá? Continuará lá, para o seu desespero. Até porque eu não cometi crime nenhum. A galera fica... Formiga, você deve desculpas, viu? Você deve desculpas. Você precisa vir aqui admitir. Meu amigo, vai cobrar o deputado que tá te porra, vai querer me cobrar por causa de um tweet, por causa de uma opinião, que eu vou dizer aqui se eu mantenho ou não. Vou argumentar em cima. Vamos lá. Jorge Jesus errado. 5 milhões e 300. Seguinte, você já deve ter visto este tweet aqui em algum lugar. Ele não precisa dar print, viu, moçada? Ele ficará lá. Eu não vou apagar ele na minha conta, não. Eu nem lembro a última vez se é que eu apaguei algum tweet. Eu não bloqueio as pessoas. E eu respondo numa boa, tentando conversar. Eu sou um cara legal. Você pode não achar, você pode ser o comentarista Nutella, ser o comentarista só faz score, seu merda, a galera, né? Um ódio assim. Eu sou um cara gente boa, velho. Não sou gente boa? Vec, não é? Sou gente fina, velho. Eu posso não ser legal jogando bola. Realmente não sou uma pessoa de bom coração jogando futebol. Mas me aposentei do futebol, então agora eu virei só uma pessoa boa. Porque no trabalho eu sou legal, sou um marido bom, bom pai, profissional ok, entrego aqui minhas metas. Pode ser, não precisa me achar fantástico, mas não precisa atacar minha família, falar dos meus filhos, dizer, entendeu? Falar da minha origem, xenofobia, feio, velho. Isso fala mais de você do que de mim, tá? Só pra deixar claro, quando você faz uma ofensa gratuita a uma pessoa, isso diz mais sobre você. Aí eu posso falar um negócio, faça uma terapia, uma oração, entendeu? Assim, porra, uma meditaçãozinha de leve, entendeu? Toma um chá. Seguinte, tá aqui o tweet, ó. O que eu disse no tweet? Jorge Jesus estava errado. Ponto e ponto. Porque eu boto o ponto e escrevo ponto. E a galera pergunta, por que dizer ponto se você já escreveu ponto? Pra enfatizar, meu amigo, isso é literatura. Nunca leu, não, o Saramago, que não usava vírgula, nem ponto. Ele ia aqui, ó. Bem, o Saramago só não tinha parágrafo, ele ia de uma vez aqui, ó. Isso é estilo. Jorge Jesus estava errado. Ponto. Fisicamente, Neymar estava apto. Fecha aspas. De quando é esse 6 de fevereiro. O que houve no dia 6 de fevereiro? A estreia de Neymar contra o Botafogo. Ele jogou ali 52 minutos, mais ou menos, teve 64 ações com bola. 2 grandes chances, virou titular no jogo seguinte e depois fez, no todo, 7 jogos seguidos pelo Santos. O que aconteceu? Em um mês, ele superou todos os números do Al Hilal em 1 ano e meio. Em um mês, ele superou tudo o que ele tinha feito no Al Hilal em números, minutagem, participação em gols, partidas, tudo. Esse era o contexto. E fez alguns jogos muito bons. Quais jogos? Contra o Botafogo, ele jogou muito bem. Contra o Água Santa, ele jogou muito bem. Contra a Inter de Limeira, ele jogou muito bem. Contra o Red Bull, ele jogou muito bem. Você pode diminuir e falar, putz, era o Campeonato Paulista, você foi emocionado, você estava muito apressado. Não só eu, o próprio Neymar. Porque o Neymar, quando acabou o jogo, ele deu uma entrevista à Cazé TV, falou com a gente. Eu acabei não conseguindo fazer essa pergunta pra ele. Ele ficou um bom tempo ali com a gente, mas não deu. Eu errei. Eu deveria ter feito essa pergunta pra ele, não consegui fazer. E aí, ele foi lá no Cazé depois e falou a seguinte aspas. Nos treinamentos, eu demonstrava que estava apto a jogar. O termo apto surgiu a primeira vez com ele. Ele falou, eu estava apto a jogar nas mesmas condições dos outros atletas. Isso foi dito por Neymar Júnior. E aí a gente precisa recapitular lá atrás o que disse Jorge Jesus. Jorge Jesus falou, depois de um jogo da Liga Saudita, ali mais ou menos em janeiro, ele falou a seguinte frase. Sobre o Neymar, não está fácil. Ele vem de uma lesão que o tirou da competição. Quando estava quase voltando, voltou a se lesionar. Aí ele fala mais um negocinho lá, volta a falar sobre isso. Mas a verdade é que fisicamente ele não... Aí ele até fala assim, ó, nós... Aí ele corrige e fala, ele não tem conseguido acompanhar a equipe, pois também não é fácil. E o time do Al Hilal estava muito bem. O Al Hilal tem
8 estrangeiros jogando muito bem. Naquele momento ele tinha os 8 estrangeiros jogando muito bem. E o Neymar não ia ser inscrito no Campeonato Saudita, mas ele estava inscrito na Liga dos Campeões da Ásia e é muito importante você entender isso para saber aonde eu vou chegar. Pós-jogo do Saudita, que foi em janeiro, ele falou isso, porque ele foi perguntado. Naquele momento ele ainda não tinha cravado, ele só ia cravar no final de janeiro, ele tinha aquela janela para saber se inscreveu ou não o Neymar. E o Neymar tinha voltado, tinha jogado 2 jogos, no todo ali ele tinha jogado 20 e pouco, mas tinha jogado uns 50 minutos somando os 2 jogos e sentiu uma lesão na coxa direita, que era a primeira lesão muscular pós-volta do LCA. Normal, muita gente sente porque perde centimetragem de musculatura, perde força. Então assim, lesão muscular pós-LCA é normal. Aí tu vai falar, tá cagando regra aí, formiga? Não discuta comigo de cirurgia não, porque aqui eu entendo, tá? E vou dar carteirada que eu já fiz 6, inclusive do LCA. Você me desculpe, mas de recuperação de ligamento, eu já passei, inclusive me recuperei em um centro de atleta profissional, recuperei junto com vários outros e é super normal pós-volta dos caras a lesão muscular, inclusive no futebol amador. Meu médico cansou de falar, cara, tu vai voltar a jogar, tu vai ter aí 2, 3 lesões musculares, normal porque teu músculo tá fraco. Mesmo tu fortalecendo, a memória desse músculo, ela tá ruim. Então, fatalmente você vai ter uma contratura, no pior dos mundos, você vai ter um estiramento e tal. E o Neymar teve uma lesão na coxa direita que exigiu mais um tempo. Neste período, que foi de novembro a janeiro, houve essa entrevista aqui. Ele estava se preparando para voltar, o Neymar. E a expectativa era qual? Jogar o Campeonato Saudita e jogar a Liga dos Campeões da Ásia. Eu não sei se você sabe, mas eu sei porque na época foi apurado, a gente falou isso aqui. Não ia voltar para o Brasil. O plano do Neymar era continuar na Liga Saudita e jogar o Mundial de Clubes. Esse era o plano. Ele foi pego de surpresa pela entrevista do Jorge Jesus pública, quando falou algo que de fato deixou ele numa situação desconfortável e ele tinha a promessa de que ele ia ser inscrito no Campeonato Saudita. Mas o Jorge Jesus disse ali e deixou muito claro que não ia inscrever. E obviamente que o Al Hilal começou a perceber ali uma boa oportunidade de economizar dinheiro, o que tá tudo certo, tá? Tá tudo bem. No lugar do Jorge Jesus, eu também ficaria numa situação ruim. Pô, tu tem 8 caras jogando bem. Tu vai inscrever um que tá voltando agora, e aí, como é que você faz? Os caras estão bem, todos são titulares. Esse argumento, ele é um argumento justo. O argumento físico, ele é feito em parte para desvalorizar o produto. Porque aí tem algumas contradições. O Neymar volta no primeiro jogo, joga ali, entra com 20 e poucos, 30 minutos. Tem os acréscimos, então ele joga 20 e tantos minutos. E no segundo jogo ele entra até antes, quase na volta do intervalo. E tava solto ali, ele tava apto. Se ele não tivesse apto, o departamento médico do Al Hilal não tinha liberado, né? Se ele não estivesse treinando, ele não ia ser liberado. Então aqui começam algumas contradições nessa parada. Porque ele se machuca. E, de novo, o plano era que ele continuasse. Ele ia ficar lá, na cabeça dele. Tanto que quando ele fala da história do Santos, é porque ele se vê acuado. Falando, pô, e agora? Eu não vou ser inscrito no Saudita, daqui até o Mundial vai ter, no melhor dos mundos, se ele chegasse na final da Liga dos Campeões da Ásia, mais um Mundial, ele ia jogar 10 jogos, 12 jogos. Era muito pouco, com o plano que ele tinha de seleção, porque ele queria jogar. E é importante recapitular que é o seguinte, existe um conflito do staff do Neymar com parte da comissão técnica do Al Hilal que entendia que ele já estava apto até antes de novembro para jogar. Lembra que tinha o papo que ele ia voltar em setembro? Aí depois teve o papo que ele ia voltar em outubro. Desde outubro que ele e o staff entendiam que tava aqui, ó, tô pelo Jorge Jesus. E aí ele volta em novembro. E volta ok, volta bem. Aquele Neymar ali podia acompanhar, se você viu os jogos, qualquer jogo do Campeonato Saudita. Fisicamente falando, ele ia ganhar ritmo, ele ia ganhar mais força. E naquela movimentação ali, pra quem viu os jogos, tava suave. Só que veio a lesão e entrou o conflito com o Jorge Jesus. Aí ele volta a treinar para retomar os jogos no Al Hilal, que é quando vem o conflito com o Jorge Jesus do ponto de vista de, meu irmão, o cara não vai me inscrever. Eu não vou ficar aqui para jogar 10, 11 jogos. Pro Al Hilal também não fazia sentido pagar uma fortuna pro cara ficar 10, 11 jogos. E aí entra o Santos na história, motivado por ele, Neymar, falando, cara, eu quero voltar, e o pai dele vai lá e faz acontecer. Mas não era esse o plano. O normal era o Neymar ter ficado no Al Hilal. E aí eu vou pegar uma frase do Jorge Jesus que passou batido para um monte de gente. Nesta entrevista, que ele diz a famosa frase, a verdade é que fisicamente não tem conseguido acompanhar a equipe, ele diz que o Neymar não está inscrito no Campeonato Saudita, mas vai continuar jogando o campeonato, a Champions League Asiática. Ele fala, ó, nós temos 2 campeonatos, ele só não está inscrito em um, no outro ele está inscrito. Então ele tá, aí não tem alguma coisa louca aqui, porque recapitula aqui comigo, ele não está inscrito em um, mas ele está inscrito em outro, que inclusive é mais difícil, que é a Liga dos Campeões da Ásia, que joga com
com time de outros países, né? Joga com o time do Egito, com não sei da onde. Então. O que você entende disso aqui? Que ele tá apto, não tá? Quando ele voltar, ele vai jogar. Inclusive, se ele tivesse ficado, talvez ele não tivesse nem machucado. Porque lembrando, no período que ele joga no Santos, no início de fevereiro até o início de março, que é quando ele se machuca e não joga contra o Corinthians, o Al Hilal teria jogado 3 jogos da Liga dos Campeões da Ásia. Teria não, ele jogou 3 jogos da Liga dos Campeões da Ásia. Então, em vez de jogar 7 jogos seguidos, o Neymar jogar 3 jogos picotados. Ele estaria aí até agora, provavelmente ele nem ia ter se machucado. E ele ia ter acompanhado o ritmo da equipe, já que o Jorge Jesus, por uma questão de justiça, de hierarquia, de titularidade, não ia botar o Neymar no Campeonato Saudita. E ok, esse argumento tá tudo certo. Eu não vejo nenhum problema, apesar de tecnicamente achar o Neymar superior a todos, mas beleza, tá tudo bem. Aí passa essa frase batida, que ninguém se ligou. Na mesma entrevista que ele disse que ele não estava podendo acompanhar a equipe, ele disse que ele ia continuar jogando a Liga dos Campeões da Ásia. Aí vamos lá, em fevereiro, o Jorge Jesus dá uma entrevista ao Canal 11, que eu tenho completa em casa, porque eu recebi de um amigo meu que é português, inclusive milita no meio do futebol, ele viu essa entrevista primeiro, aí me mandou a chamada, que se vocês não lembram, eu publiquei no meu Instagram, deu até uma viralizadinha, que é quando ele fala, o Neymar está muito chateado comigo, não sei o que, eu lamento, porque foi o melhor jogador com quem eu joguei, e aí tem uma música árabe ao fundo, a chamada é mó curiosa, tá no meu Instagram. E eu recebi a entrevista inteira pra ver, óbvio que eu não fiquei divulgando e passando parte na entrevista aí. Aí tem uma aspa do Jorge Jesus na entrevista, que é essa aqui. Acho que aqui era o lugar certo pra ele ficar, mas ele saiu. Essa é a aspa do Jorge Jesus. Jorge Jesus fala esta frase aqui. Acho que aqui, no Al Hilal, era o lugar certo para ele ficar, mas ele saiu. Como que alguém que não está apto, o técnico disse que o ideal era que ele ficasse? Ele é doido então, né? O Jorge Jesus tá assim, pô, vamos fazer o seguinte, vamos deixar o cara aí, ele fica treinando aqui. Não vai jogar. Meu amigo, é lógico que ele ia jogar. Ele ia jogar a Liga dos Campeões da Ásia e se ele continuasse lá, ele ia jogar o Mundial. E aí alguém aqui acha que aquele Neymar dos 7 jogos... Aí vamos lá, ele vem pro Brasil e joga 7 jogos seguidos pelo Santos. Durante esses 7 jogos, nenhum gaiato apareceu pra falar do tweet. Ninguém falou nada. Aí o Neymar se machuca por um excesso de plano, porque aí vai outra informação, o plano não era aquele. O plano não era o Neymar virar titular no segundo jogo. Ele virou titular no segundo jogo, que foi o jogo com o Novo Horizontino lá. Num calor danado, lembra disso? Não, o segundo jogo é contra o Novo Horizontino fora, que ele já vira titular. E aí, meu amigo, ele vai só aumentando a minutagem, até ele jogar a primeira partida 90 minutos completo, depois volta a administrar o tempo. E aí chega na reta final do Paulista, na hora que mais precisa, ele estoura. Não a perna direita. Lembra que ele tinha a lesão da coxa direita lá no Al Hilal? Aquela curou. Ele tem uma lesão aonde? Na coxa esquerda, que é a coxa operada. E aí depois ele fica 45 dias parado, que era muito mais tempo do que se projetava no começo. Tinha aquela história de que era uma fisgada, não era uma lesão, depois virou lesão e tal, 45 dias. Aí ele volta no jogo contra o Fluminense, disputa, briga e tal. No jogo seguinte, aí ele machuca de novo, segundo a nota do Santos, num outro músculo da perna esquerda. Não era nem o mesmo. Era uma outra lesão num subgrupo muscular, enfim. De novo, se ele tivesse ficado no Al Hilal, ao invés de 7 jogos seguidos e depois 2 picotados, 9 no total, ele teria jogado 3 jogos com espaçamento e treino. Provavelmente ele não teria machucado, até porque nos 3 primeiros jogos pelo Santos, ele não machucou. Então imagine aí que ele teria um saldo de 7 jogos da Liga dos Campeões da Ásia, por exemplo, que nem completou o Al Hilal no momento da gravação desse vídeo aqui. Ele está fazendo, nesse intervalo, o 5º jogo da Liga dos Campeões da Ásia, iniciando as quartas de final. Então o Neymar teria jogado só esses jogos. E aí alguém aqui acha que aquele Neymar que jogou contra o Botafogo, que jogou contra a Inter de Limeira, que jogou bem contra o Red Bull, não acompanharia a Liga dos Campeões da Ásia? Ah, porra, faça-me um favor. Ou não jogaria eventualmente contra o 10º colocado do Sauditão, que tem uma intensidade absurda. Ah, não, mas o time do Jorge Jesus precisa de muita intensidade, precisa de não sei o quê. Ele disse que ele continuaria. O Neymar continuaria no Al Hilal, segundo o Jorge Jesus, dito pelo próprio, tá? Tudo que eu li aqui foi ele que falou, não fui eu não. O próprio Jorge Jesus. Então, ou o Jorge Jesus estava certo e dizia que estava errado, ou o Jorge Jesus está errado e está errado. Porque se o cara ele ia continuar lá, dito por ele, Jorge Jesus. Ah, mas ele está fazendo politicagem para tentar assumir a seleção. Ah, meu irmão, aí cada um crítico seus B.O. E de novo, abre aspas, acho que aqui era o lugar certo para ele ficar. Mas ele saiu. Essa é a frase, porra, aqui mata qualquer coisa. Vou além. O Neymar ficou 45 dias parado, né? Agora vai ficar mais uns dias. João Cancelo, em 2025, jogador do Al Hilal, 54 dias parado, de lesão, tá? Eu não sei se ele tá apto. Pra você tá apto? Não sei. 54 dias, ele ficou parado só esse ano. Renan Lodge, 41 dias parado, só em 2025, tá? Rubem Neves,
Voltou a jogar em janeiro. Tava parado desde outubro. 77 dias parado lá no Al Hilal. Eu achei que só o Neymar se machucava. Eu entendi isso. Mas pelo visto não é, né? Tem outros caras que se machucam também. Aí me responda aqui. O Pedro acabou de voltar de lesão. Ele não tem histórico de lesão. Foi super disciplinado. O Pedro é fantástico, tá? Mas ele acabou de voltar de lesão. Ele tá apto agora. Nesse momento agora, o Pedro tá apto. Óbvio que está. Claro que tá. Quem é o doido que vai dizer que ele não tá? Claro que ele tá. Mas se ele se machucar amanhã, ele vai continuar tendo estado apto quando ele voltou. Que foi o momento aqui. No dia 6 de fevereiro, o Neymar estava apto e mostrou naquela desenvoltura ali que o Jorge Jesus estava errado. E durante 7 jogos isso ficou ponto pacífico. Tava claro que na mobilidade, na participação do jogo, tava tudo ok. De lesão ele tava zerado do LCA e o risco vai sempre existir, como alguém que volta de ligamento cruzado. Então assim, se o Pedro se machuca amanhã, não apaga nada a aptidão que ele estava desde o momento que o Filipe Luís recolocou o Pedro a jogar. E isso vale para vários outros. Então assim, o Ronaldo Fenômeno, que foi para a Copa de 2002 depois de uma porrada de lesão, se no primeiro jogo da Copa ele se machuca, não ia invalidar nada da convocação dele. Ele estava apto para ser convocado e para jogar. E foi. E aí se machuca. Acontece, velho. Só que assim, o histórico do Neymar joga contra ele. Putz, é osso. Mas naquele momento, e de novo, se ele fica no Al Hilal, o Neymar tava jogando, pô. Não tenho nenhuma dúvida que ele tava jogando. E vou além, tá? Aí faço uma pergunta, a gente joga aqui no mundo imaginário. Estão falando de Jorge Jesus na seleção, né? Até esse momento aqui não definiu, mas em algum momento disseram que ele era o favorito. Se ele vem pra seleção e aí o Neymar recupera da lesão e o Santos fala, ó, tá ok, Neymar. Tu acha que o Jorge Jesus não ia convocar o Neymar na primeira convocação? Ele não ia convocar. Ele ia dizer, olha, conforme eu disse lá no Al Hilal, ele não está conseguindo acompanhar fisicamente o time. Alguém acha isso? Tu acha isso que ele não ia chamar? Ô, Vec, ele não ia chamar. Daí, meu irmão. Às vezes dá vontade, eu queria muito que isso acontecesse, que ele viesse, pra gente ver o que ele ia fazer na primeira convocação. Obviamente, com o Neymar recuperado de lesão, a próxima data, a gente tá em abril, a próxima data FIFA é junho. Daqui pra junho, imagino que o Neymar tenha recuperado já. Aí eu quero ver o que a galera ia falar. Resumindo, ele estava apto. Ele estava. Neste momento agora, ele não está. Daqui a pouco ele voltará a estar. E assim segue. E de novo, aspas para Jorge Jesus. O lugar ideal para ele ficar era aqui, dito por ele, fecha aspas, entrevista ao Canal 11, e seguiria inscrito na Liga dos Campeões da Ásia. Então tem alguém muito louco aqui nessa história, né? Eu entendi o que o Jorge Jesus quis dizer, tá? E eu acho que ele não fez dizer, Jorge Jesus está maluco? Não. Eu agradeço o Jorge Jesus por 2019 até hoje. Só discordo dele nesse ponto e continuo discordando. Naquele momento do meu tweet, eu escreveria aquilo ali 10 vezes e o tweet continuará lá. Então assim, eu não devo desculpas ao Jorge Jesus e nem a você. Agora, quem deve desculpa é quem inventou essa cuscuz paulista. Solta a vinheta aí do aleatório. Seguinte, cuscuz. Qual é o cuscuz de verdade? O cuscuz nordestino, amarelo. Cuscuz amarelo e preferencialmente cuscuz com ovo. É cuscuz, ovo, carne de sol. Ou cuscuz só, manteiguinha derretida. Negócio de cuscuz paulista, que é gelado, parece um bolo de vômito com camarão. Ou sardinha, que é pior ainda, né? Que aí é o cuscuz do cara que não tô sem verba. Sardinha, tô com verba, camarão, as duas versões, uma merda. Aí o Vec me vem do Rio de Janeiro pra falar, mas e o cuscuz doce, que é massa de tapioca com leite condensado e coco? Aí tu bota no Google, cuscuz, nem aparece essa opção. Eu, amo o Rio de Janeiro, morei lá um tempão, só no Rio pra chamar o cuscuz branco de cuscuz, né? Porque é outra coisa, é um pudim, qualquer mas não é cuscuz. Cuscuz só existe um, que é o cuscuz nordestino, viu? Com todo respeito, você aí, que mora em São Paulo, por exemplo, tem um monte de loja de cuscuz de verdade. O cuscuz paulista deveria ser abolido o nome, qualquer coisa paulista. Camaronada paulista, qualquer aí. E o cuscuz carioca é outra coisa qualquer que não é cuscuz. E tem o marroquino também, né? Que é outra merda também, mas não vou entrar em briga com o Marrocos, né? Desculpa. Inclusive eu descobri que a minha filha vai fazer 15 anos. Aí eu já tô a empresa que vai receber a festa vai abrir uma casa em Marrocos, porque eles têm uma porrada de europeu que vai fazer festa no Marrocos. Eles saem da Espanha e vão para Marrocos, que é mais barato, fazer as festas de casamento, o cara casa no Marrocos, faz aniversário da filha no Marrocos. Uma festa no Marrocos? Eu nem a pau, mano. Eu tenho um monte de coisa aqui, ó, quente, já é aqui também. Praia, tem aqui. Falar minha língua é aqui. Não tem como eu vou pra Marrocos fazer nada. Um abraço, hein, galera. Ó, Jorge Jesus, tamo junto, é nóis. E é isso, hein? Será que a gente vai ver essa cena aqui de novo na seleção? A galera vai ficar muito puta comigo, né? Venham devagarzinho, ó, nos comentários aí, com amor. O Papa agora acabou de deixar um legado de empatia, amor e paz. Ou São Francisco, né, que foi um grande papa.